Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos novamente falar sobre hidrocoloides aqui no Senhora Inovadeira Responde e nós vamos começar a falar sobre a aplicação desses hidrocoloides. Na semana passada nós tivemos um capítulo falando sobre os tipos de hidrocoloides, quais são as suas fontes e algumas principais aplicações de cada um dos hidrocoloides. Se você quiser ver esse artigo, ele está aqui no canal do YouTube e também na página da Senhora Inovadeira. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante em hidrocoloides, que é a dispersão. E nós vamos começar explicando sobre como o hidrocoloide funciona. Então, o que você precisa fazer para obter a funcionalidade esperada em um hidrocoloide? Inicialmente, você começa com a etapa de dispersão. Todos os hidrocoloides precisam ser dispersos no alimento. Isso quer dizer o quê? Eles precisam estar distribuídos no alimento ou na solução que a gente quer, onde a gente está usando aquele hidrocoloide para então funcionar. Após eles estarem dispersos, eles precisam estar hidratados, ou também se utiliza a palavra dissolvidos. Hidratação e dissolução são a mesma coisa e isso não é dispersão. Às vezes a gente acha que jogou dentro da água já está dissolvido. E isso só acontece para as moléculas que são sólidos solúveis, como açúcar e sal. No caso dos hidrocoloides, a gente primeiro precisa dispersar para daí conseguir hidratar. E essa hidratação acontece apenas em algumas condições específicas que nós vamos ver na semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre dispersão. E depois da hidratação, a gente pode ter uma etapa de gelificação, que não acontece para todos os hidrocoloides, acontece para alguns e nós vamos ver exemplos aqui. Então, quais são os hidrocoloides que dispersam e depois hidratam? Nós temos como exemplo a goma guar, a goma xantana, o CMC, o alginato, a carragena lambda e a LBG. Ah, mas senhora inovadeira, como assim alginato? Você não falou na semana passada que o alginato era o responsável pelas aquelas esferas do Ferrand Adrià? E também era usado no recheio das azeitonas, no recheio de pimentão? Aquilo é um gel. Como você vai me dizer que ele só hidrata? Realmente muito perspicaz, caro visionário. Mas o alginato, quando não está em presença de cálcio, ele não gelifica. E algumas características do alginato são importantes para estabilizar ou para espessar determinados sistemas que nós não queremos que ocorra gelificação. Então, eu posso usar os alginatos também apenas na capacidade espessante, estabilizante que ele possui. Como exemplos de hidrocoloides que também gelificam, nós temos a carragena capa ou iota, a pectina, o agar, o alginato, e daí nesse caso com o nosso querido cálcio, a metilcelulose e a hidroxipropilmetilcelulose, a goma gelana, e eu introduzi aqui dois hidrocoloides não clássicos, que são hidrocoloides, vamos dizer assim, proteicos, que são a gelatina e o colágeno. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, de que eles não são carboidratos, são proteínas, mas que normalmente são empregados como hidrocoloides. No caso do colágeno, eu estou falando de um colágeno específico, que é o colágeno funcional e não é o colágeno hidrolisado. No caso do colágeno hidrolisado, a quebra enzimática da cadeia de colágeno impede que ele forme gel. Mas no colágeno funcional, você tem essa formação de gel a frio ou a quente, conforme o caso, principalmente conforme a espécie. Não tem como frisar mais, caros colegas. Uma goma precisa estar hidratada para funcionar. Gomas não hidratadas não funcionam. E para estar hidratadas, elas têm que estar bem dispersas. Então, vamos fazer alguns comentários a respeito disso. Se no seu processo você observar o esgotamento dos tanques e durante esse esgotamento você encontrar material assim ou assim, você pode ter certeza de que esse material que está no fundo do tanque, ele não está funcionando. Ele é produto jogado no ralo. E se ele está sendo jogado no ralo, esse produto não está funcional no seu... Esse hidrocoloide não está funcional no seu produto acabado. Obviamente, se ele está sendo jogado pelo ralo, se ele está ficando no fundo do tanque, ele não está agindo dentro do seu produto, dentro do alimento onde ele pretendia estar agindo.
Da mesma forma, se vocês pegarem o produto final de vocês e vocês observarem pontos de gomas, pontos brancos de gomas que não foram hidratados, isso também quer dizer produto que não está sendo usado, hidrocoloide que não está funcionando no produto de vocês. Ah, mas senhora inovadeira, eu observo esses produtos no ralo, mas o meu produto alimentício tá ok, não tem problema nenhum. Bom, é por isso que a gente pode dar uma olhada então na formulação para observar se não tem uma sobredosagem de hidrocoloide. A gente falou na semana passada sobre formas de reduzir o custo do produto, e uma das formas de reduzir o custo do produto seria observar as gorduras do processo. Essa é uma gordura de processo. Se o meu processo é ruim, a ponto de não dispersar e hidratar corretamente os hidrocoloides que eu estou utilizando, e mesmo assim o meu produto final sai com as características de qualidade, sensoriais e de rendimento adequadas ao meu processo, é hora sim de rever o meu processo ou até reduzir a quantidade de espessante de hidrocoloide que eu tenho na minha formulação. Porque isso, o hidrocoloide normalmente é um ingrediente caro, né? Ou que no mínimo o custo dele é diferente de zero. E que você, se não está empregando ele 100% dentro do seu produto, você está jogando dinheiro no ralo. É custo. Vamos falar então sobre fatores que afetam a dispersão bem rapidamente, porque é um pouquinho mais na sequência desse vídeo nós vamos ver, nós temos uma contribuição especial para falar sobre esses fatores. Vou falar aqui rapidamente apenas de tamanho de partícula, agitação e uso de dispersantes. E novamente eu vou frisar, para hidratar eu tenho que dispersar. A goma só funciona hidratada e antes de hidratar eu preciso dispersar essa goma de alguma forma. Lembre-se que os hidrocoloides são moléculas que têm uma grande afinidade pela água. Ou seja, se eu jogar um hidrocoloide na água pura, quem já fez esse teste, pega aí uma goma guara ou uma goma xantana e taca na água. O que vai acontecer? Se não tiver algumas condições importantes para haver a dispersão, nós vamos ter uma hidratação muito rápida da superfície daquele bloco de pó que nós jogamos na água e isso vai levar à formação de grumos. Uma vez formados os grumos, o mais provável é que você nunca mais consiga desformá-los ou que você leve um tempo incrivelmente longo, como dias, para conseguir desformar aqueles grumos. Então, todo o cuidado de uma fábrica, de um processo, tem que ser para evitar a formação de grumos e não para posteriormente reduzir esses grumos ou tirá-los da salmoura, por exemplo, se você faz uma salmoura, ou da solução concentrada que você prepara antes de colocar no produto. Lembro também que se por acaso você tem filtros no seu sistema de preparação de gomas e esses filtros retêm muitos grumos do seu hidrocoloide, novamente é produto que está indo para o ralo. Então observe, uma coisa é a gente dispersar e hidratar os hidrocoloides na nossa bancada do laboratório. Outra bem diferente é ir para dentro da fábrica e verificar como esses hidrocoloides se comportam lá. A forma como os nossos colegas colocam os hidrocoloides dentro dos tanques ou dentro dos preparadores, dos hidratadores de goma, seja lá que processo que vocês têm. Observem como isso acontece e observem se há formação de resíduo, porque se há formação de resíduo de uma forma importante, grande, é possível que haja problemas no seu processo e também é muito provável que os resultados que você obteve em laboratório ou planta piloto não se reproduzam na fábrica. Então, coloca o sapato branco, põe o jaleco e vai para dentro da fábrica dar uma olhada como isso está acontecendo. Você sabe que no curso de formação e inovação de alimentos eu falo muito que a responsabilidade sobre o produto a responsabilidade de P&D sobre o produto, sobre o desenvolvimento de produto, só acaba após P&D fazer não apenas os testes industriais, mas também o acompanhamento industrial daquela produção. E esse acompanhamento depende de empresa para empresa, de produto para produto, pode ser até 10 lotes de produto, e vocês até podem me dizer como é nas empresas de vocês, mas pode ser até 10 lotes de produto para a gente considerar realmente um produto estável na fábrica. Tá bom? Então, novamente, dos hidrocoloides, para hidratar, tem que dispersar. E nós vamos falar aqui algumas formas de dispersar. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é que, quando nós estamos falando de um sólido solúvel como o açúcar,
ele tem uma partícula grande que, conforme vai entrando em contato com a água, vai diminuindo. No caso de um hidrocoloide, acontece o processo inverso. Nós começamos com uma partícula menor, que ao entrar em um primeiro contato com a água, aumenta de volume, porque a gente hidrata a parte externa dessa partícula e não a interna, então ela aumenta de volume, para só depois diminuir de tamanho e daí desaparecer na solução. Considerando isso, quando nós jogamos o hidrocoloide, como eu falei, joga uma colher de hidrocoloide como goma guara, goma xantana em água, e nós não temos o cuidado de dispersão suficiente para garantir essa dispersabilidade, nós temos a formação de grumos, porque justamente essas partículas se agregam, né? Então, quais são esses fatores que afetam a dispersão? E o nosso convidado especial no final do vídeo vai falar um pouquinho mais a respeito. A gente tem a questão do tamanho de partícula, que ela pode ser grande ou pequena, e ele vai abordar isso um pouquinho mais aprofundadamente. É só lembrar também que o tamanho de partícula pequena causa uma dispersão ruim. Então, aquelas partículas mais finas que parecem um talco, elas são mais difíceis de dispersar, porque elas tendem a se grudar umas às outras. Mas a gente consegue uma solubilidade, uma hidratação mais rápida, porque elas são menores. Uma vez dispersadas, elas conseguem se ligar com a água mais rapidamente do que, por exemplo, uma partícula grande. Então, uma partícula que parece mais uma areia, uma partícula mais grossinha, ela tem uma dispersão normalmente muito boa. Ela se espalha melhor na minha solução ou no meu alimento. Porém, ela leva mais tempo para entrar em solução, que é a nossa hidratação. Nós vamos falar sobre hidratação na próxima semana, mas eu lembro aqui os colegas que só jogar na água ou só jogar no produto e dispersar bem não garante que aquele hidrocoloide está hidratado. Para estar hidratado, eu preciso de algumas condições e cada hidrocoloide normalmente tem condições específicas para garantir essa hidratação. Falando sobre agitação, a gente tem aqui um esqueminha, né, para lembrar que baixas velocidades geram um vórtex muito pequeno e que não ajuda na dispersão dessa goma. O ideal é um vórtex bem formado. E eu vou até mostrar um videozinho na sequência do que seria uma agitação boa para sólidos solúveis, talvez, mas para hidrocoloides não, para vocês terem uma ideia visual do que é uma boa agitação. E daí nós podemos falar também do uso de dispersantes. O nosso convidado vai comentar sobre isso. A gente pode usar dispersantes tanto em pó quanto líquidos. E o que é um dispersante? É alguma matéria que faz com que fisicamente aquelas partículas de hidrocoloides estejam mais separadas umas das outras. Esse dispersante pode ser, é bem comum que seja maltodextrina, açúcar ou sal, mas ele também pode ser um líquido. Então, digamos que na sua formulação você tem algum óleo ou propileno glicol, também é possível. Você pode dispersar esse hidrocoloide nesse óleo ou no propileno glicol, que são dois líquidos nos quais o hidrocoloide não se hidrata, porque eles não são água, o hidrocoloide só vai se hidratar em água. Você pode se dispersar nesse líquido, mexer bem e jogar esse líquido dentro da sua solução ou do seu alimento. Da mesma forma, a gente faz isso com pós, é muito comum. Muitas pessoas têm restrição a comprar ingredientes formulados, porque querem comprar os ingredientes puros, mas no caso de hidrocoloides, é muito bom utilizar ingredientes formulados, justamente quando a gente não tem condições de fábrica tão boas ou equipamentos específicos para dispersão de gomas. Eu vou mostrar um tipo de equipamento um pouquinho mais adiante, mas para usarmos gomas puras, normalmente eu vou precisar de um equipamento específico para isso, porque a formação de grumos ela é muito comum quando eu estou dispersando uma goma pura em água. A gente reduz esse problema quando utiliza um dispersante. Então, existem muitas soluções, muitas empresas de ingredientes no mercado que podem auxiliar vocês em comprar esse hidrocoloide já misturado, já blendado, com um dispersante mais inerte, um sólido mais solúvel, como o sal e a maltodextrina ou o açúcar. É claro que tem que lembrar que esses
dispersantes também competem pela água e dificultam, diminuem um pouco a hidratação do hidrocoloide. O que até pode ser benéfico também, porque uma hidratação muito rápida muitas vezes gera os grumos, como a gente já falou anteriormente. Aqui tem um videozinho que eu queria mostrar para vocês, só para vocês darem uma olhada. De uma fábrica na China, então começa a agitação devagar, né? Não tá claro que produto é esse que eles estão misturando, mas vocês podem ver que é uma agitação razoável. Se eu fosse jogar, por exemplo, açúcar ou sal, é provável que eu conseguisse, com um determinado tempo, dispersar esse açúcar ou sal nessa solução. Proteína de soja também, amido, é provável que eu conseguisse dispersar. Porém, quando a gente está falando de hidrocoloides, esse vórtex bem curto que foi formado aqui nesse misturador não é suficiente. Muito dificilmente vai ser suficiente. Se eu tenho um misturador assim, eu tenho que lançar mão de outras coisas, além da agitação, para conseguir fazer a dispersão do meu hidrocoloide. Então, essas outras coisas, elas podem ser o tamanho da partícula, como eu falei antes, elas podem ser a temperatura, elas podem ser os dispersantes, né? Então, e tem, assim, alguns casos em que simplesmente é impossível dispersar o meu hidrocoloide se a minha agitação for muito lenta. A gente sabe de algumas fábricas mais antigas que não estavam preparadas para o uso desses hidrocoloides, e daí sim a gente tem que fazer um acoplamento de equipamentos, o que normalmente não é tão difícil assim, mas existem equipamentos mais específicos para dispersão de gomas, eu vou mostrar, e daí sim talvez que exijam um investimento de capital maior. Agora, a gente pode muito bem fazer esse investimento de capital e justificar esse investimento com base na redução do uso desses hidrocoloides, porque se você está aplicando eles estão indo para o ralo, é bem provável que você possa diminuir a quantidade que está indo na sua fórmula. E colocando um equipamento lá, você pode trazer o custo da sua fórmula mais para baixo e justificar, fazer o pagamento desse investimento com o próprio resultado do projeto. Uma outra coisa importante que a gente pode pensar é em que condição eu disperso um hidrocoloide. Eu disperso esse hidrocoloide na condição onde há gelificação. Você se lembra do início da nossa conversa em que eu falei que os hidrocoloides eles têm que ser dispersados, hidratados e alguns daí passam por gelificação? Então, esses hidrocoloides que gelificam, eles se dispersam numa condição, se hidratam em outra condição e formam gel em outra condição. O que é formar gel? É agregar as partículas formando uma determinada rede que deixa aquela estrutura parecida com um sólido, né? Então, para eu conseguir uma dispersão bem eficiente, sem grandes problemas, a gente pode utilizar as condições de gelificação para fazer a dispersão do meu hidrocoloide. Isso naqueles hidrocoloides, obviamente, que gelificam, né? Então, eu vou dar dois exemplos para vocês que são diferentes. Então, o primeiro exemplo, a gente vai falar como esse hidrocoloide se gelifica, como ele se hidrata e como você deveria, então, dispersá-lo na situação ideal. O primeiro exemplo é a carragena. Aqui eu tô falando de carragena capa ou iota. Como ela gelifica? A frio. Ela gelifica a frio e ela se hidrata a quente. Então, a gente tem que dispersar a carragena capa ou iota a frio. Ai, mas senhora inovadeira, eu sempre ouvi falar que a carragena gelifica a quente. Não, ela hidrata a quente. A gente dispersa ela frio. Um exemplo muito claro que eu trabalhei muito na minha vida foi com o uso de carragenas em presuntos. A gente forma uma salmoura. Essa salmoura é a frio. A gente dispersa a carragena a frio, injeta no presunto. Quando o presunto vai lá para dentro do forno, ele vai ser cozido. Durante a etapa de cozimento é que a carragena se hidrata, ou seja, é só ali que ela se liga com a água. Lembram que eu falei que só jogar na água não quer dizer que está hidratado? Jogar na água quer dizer que está dispersado para algumas gomas. Nesse caso da carragena é bem claramente isso. A ligação realmente de pontes de hidrogênio, as reações de solubilização e de hidratação acontecem a quente lá dentro do forno. E quando o presunto é resfriado, aquelas moléculas de carragena
podem se agregar, dependendo aí da situação do seu alimento, elas podem se agregar formando gel dentro do alimento. É claro que num presunto a gente não espera ver esse gel, porque senão vai formar uma coisa que é um defeito do presunto, que são os bolsões de gel ao redor do presunto, isso é defeito. Mas, microscopicamente, a gente espera ver pequenos pacotinhos de gel espalhados pelo presunto que ajudam a organizar essa água e impedem que o presunto tenha cinérese e aumente e vá essa água para a superfície do pacote. Então, a carragena, como ela gelifica a frio, a gente vai dispersar ela a frio também. E nessa condição, ela não forma grumos. Quem já trabalhou com carragena capa sabe muito bem que se eu jogar ela em água fria, ela não forma grumos. Se a sua querida carragena, se o seu querido fornecedor está vendendo um produto para você que diz que é carragena e quando você joga ele em água fria, esse produto espessa a água, então, meu querido, não é só carragena. Talvez nem seja carragena. Carragena no Brasil é um mercado bem, vamos dizer assim, peculiar. Então, faça esse testezinho, veja se seu produto é de fato carragena. Eu vou dar para vocês agora um exemplo oposto à carragena, a linda metilcelulose. Vocês sabiam que existem duas gomas que gelificam a quente? Então, olha que legal, quando a maioria das gomas, elas formam um gel a frio, como é o caso da carragena ou da pectina, e se eu pegar esse gel e esquentá-lo, ele se dissolve, né? Algumas gomas gelificam a frio e se eu esquentar o gel continua estável, caso do alginato. Mas a grande maioria das gomas não é tão estável assim. Você vai ter o produto mais mole ou até liquefeito a quente e a frio é que ela vai formar o gelzinho, aquele formato de gel. No caso da metilcelulose, ela gelifica a quente. Isso quer dizer que se eu tenho um processo que precisa de mais textura ou estrutura a quente, eu posso lançar mão da metilcelulose. Porque enquanto todos os outros materiais vão diminuir a viscosidade, a metilcelulose ou a hidroxipropilmetilcelulose vão aumentar a viscosidade do meu meio. E se ela gelifica quente, ela se hidrata frio. Então, é difícil você dispersar a metilcelulose a frio. Você pode dispersá-la a quente. Se isso for possível no seu processo, você vai ver que dispersando a metilcelulose a quente, esfriando a solução para ela conseguir se hidratar e depois esquentando, ela vai formar o gel que você precisa. No caso da metilcelulose, um exemplo muito claro é para fazer aquelas tortinhas com recheio de geleias e evitar que essa geleia durante o forneamento exploda, né? Então, a gente usa uma quantidade bem baixa, se não me engano é 0,3, nem sei se 0,3 se usa, mas uma quantidade bem baixa de metilcelulose, dentro desse recheio de geleia, por exemplo, para evitar que durante o forneamento essa geleia expanda muito e estoure a tortinha. Esse é um exemplo, e é uma goma, eu acho muito interessante a metilcelulose, a hidroxipropilmetilcelulose, porque elas abrem um leque bastante único de utilização nos produtos alimentícios, né? Considerando aí que muitos produtos alimentícios passam por processos térmicos, tanto na indústria quanto na casa do consumidor. Aqui eu tô mostrando para vocês um equipamento de dispersão de hidrocoloides, que vocês podem ver que aqui onde tem o desenho da bomba, é bem interessante ver que a gente tem uma corrente 1 de água entrando nessa bomba e uma corrente 2 que é o próprio pó. E ali onde os dois se encontram, existe um cisalhamento muito forte, que depois gera a solução em 3 que vai ser enviada para um tanque de mistura, que tá aqui embaixo um esqueminha para vocês darem uma olhada. Então, essa é uma forma da gente dispersar gomas puras, né? Então, existem esses preparadores de salmoura são utilizados, mas também esses hidratadores de goma que colocam a goma em contato com água, usando uma força bastante forte de cisalhamento e dessa forma conseguem alcançar a agitação necessária sem a gente ter que lançar mão de dispersantes ou daquela questão do tamanho de partículas que a gente falou inicialmente.
Então, se vocês têm um equipamento desses dentro da fábrica, levanta as mãos para o céu. Ou então, existe também a possibilidade de vocês testarem equipamentos dessa forma para melhorarem a dispersão das gomas de vocês, que é a etapa crítica para a utilização de gomas. Utilizarem essas gomas, esses equipamentos para conseguir melhorar o rendimento dos hidrocoloides que vocês estão utilizando e assim talvez até reduzir a quantidade de hidrocoloides. E agora a gente vai continuar esse vídeo assistindo o vídeo que o meu colega Daniel Zoya, que é do blog dos hidrocoloides, fez a respeito de dispersão de gomas. Porque vocês vão descobrir que além do que eu já falei até agora, tem muito mais coisa. Vamos lá, Daniel, é com você.